Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tá na Rede, comigo, Rodrigo Oliver, aqui na Rede TV do Tocantins. É um prazer imenso ter o carinho da sua audiência, sempre ligadinho aqui em toda a nossa programação. E você de casa, sabe que hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue? É isso mesmo, doe sangue, doe vida. Então olha só, vamos começar o nosso programa bem animado, alto astral. Estamos com uma programação imperdível para esse dia lindo aqui na cidade de Tocantins. E agora vamos chamar o quadro Tempero e Prosa, que nesse episódio do quadro Tempero e Prosa, a nossa apresentadora Patrícia Gonçalves compartilha de uma forma leve, sensível e bem-humorada a história por trás do seu livro, O Poderoso Chinelinho. Vamos conhecer? É com você, Patrícia! Bom, agora a gente vai fazer a contação de histórias. Eu espero que vocês tenham chamado criançada. Se você não tem criança em casa, também continue assistindo, que isso vai ser bom para sua criança interior, que é sempre bom a gente despertar ela. Do Poderoso Chinelinho, que tem o subtítulo que é Todo mundo tem um herói interior, descubra o seu. Era uma vez um menino chamado Chinelinho. Chinelinho era um bom garoto. Ele gostava de sorrir, obedecia seus pais, escovava os dentinhos e rezava todos os dias antes de dormir. Olha só que legal. Um dia, Chinelinho foi à sua escola nova, mas uma coisa muito estranha aconteceu e pôs o seu sorriso à prova. Por que será que a gente não consegue nem ver Chinelinho direito, né? Ele ficou meio assustado quando chegou na escola. Muita gente, muita cor, muitos olhinhos de olho no pequeno Chinelinho. Então, como ele não conhecia ninguém, ele estava se sentindo todo pequenininho. Tinha brincadeira, Chinelinho não brincava. Tinha piquenique, lanchinho, mas sozinho ele lanchava. Nem mesmo o jogo de bola, Chinelinho jogava. Porque isso não é legal, né? Você tem que sempre fazer aquela amizade, ter aquele amiguinho com quem você gosta de conversar, amiguinho que você gosta de brincar, amiguinho que você gosta de desenhar, outro que é aquele amiguinho que você gosta de correr, né? Enfim. Se a professora perguntasse quem queria responder, Chinelinho se escondia. Ele nem queria aparecer. Olha ele se escondendo aqui, ó, esse danado. Certo dia, Chinelinho, ele via que todo mundo se animava respondendo, ele falou. Então, certo dia, Chinelinho resolveu que ia tentar. Fez o dever, o exercício, né? Todo certinho. E na aula, ele ia falar. Aqui, ó. E aí, no outro dia, na aula, ele foi para a escola animado, né? Hoje eu vou responder. Só que lembra que ele não tinha feito amizade com ninguém, né? Logo depois da chamada, a professora convidou. Mas ouviu uma risada e de volta ele sentou. Bullying que não pode fazer, que não é legal, porque só é legal quando todo mundo ri, inclusive a pessoa com quem você está brincando. Se nem ela achou engraçado, é porque alguma coisa tem aí que machucou a pessoa. Chinelinho, muito triste, também muito chateado, fez voltar a sua lágrima para o olho derramado. E num susto inesperado, empurrou o engraçado, que caiu sem rir de nada, bem no chão esborrachado. Aí, como o engraçadinho parou de fazer a gracinha, ele pensou, se assim sou respeitado, vou bater e derrubar, para não ser mais perturbado. Chinelinho pôs-se a brigar, xingar, desobedecer, apelidar, na sala e em casa só coisa feia falar. Os coleguinhas se afastaram, claro. Os pais bem que tentaram, a professora aconselhou, mas Chinelinho, ó, lá, a ninguém escutou. De tudo que ouviu, ele tentou se esquecer, mas umas palavrinhas insistiam em aparecer. Foi quando à sua frente, surgido de um clarão, havia um herói, bem no meio do portão. Era forte, inteligente, confiante, contente, tudo ele conseguia, tudo ele resolvia e não via só o seu umbigo. Seu lema era, eu consigo. Chinelinho então falou, ei, você parece comigo? Então, para Chinelinho, ele deu um dominó. Empurrando uma pedra só, disse que o mundo respondia à forma que no fundo o pensamento se formasse e que tudo cairia se uma pedra derrubasse. Chinelinho parou, Chinelinho pensou. Finalmente ele perguntou, o que fazer se ninguém de mim gostava? Se a mim ninguém respeitava?
E se ninguém em mim acreditava? Então, o herói mostrou para Chinelinho, mostrou que gente é como pilha. Tem um lado positivo e um lado negativo que a gente pode pensar que é um lado a melhorar, né? Conhecendo nessa trilha o que posso melhorar e o que já tenho de bom, é só agir e acreditar que o sorriso entra no tom. No que o herói falou, Chinelinho acreditou que queria ser feliz, então virou um aprendiz. O herói falou assim, faz uma lista aí, Chinelinho, das coisas que você faz e que você acha que não são legais. Onde ele pode apagar tudo que não deixa ele feliz e escreveu uma outra lista, transformando essa lista borracha numa lista lápis, que é aquela lista que vai ficar mesmo. E aí Chinelinho escreveu tudo no presente, que é como ele é agora. E aí ele procurou para mostrar para o herói aquela lista. E o herói, cadê? Sumiu? Chinelinho ficou com medo, mas lembrou ser corajoso, descobrindo um segredo. Tinha para sempre a chave do armário do herói. Bastava abrir o portão. Mudar para melhor não dói. E agora, Jornada da Vida, uma websérie. A missão continua e a turma continua trabalhando com a multiplicação dos seus talentos. Menos Brian, que resolveu enterrá-los na vida. O que levou a fazer isso? Vamos conferir? Eu vou até me levantar para começar a me aquecer. Mas não sei. É fácil. A gente junta a galera com uma coreografia e faz um flash mob. Boa ideia, mas não seria. Na Paulista tem um motor e como assim flash mob? É simples. A gente faz, manda para todo mundo, atrai as pessoas chegar, fazer e acontecer. Essa é uma ideia muito maluca, mas eu também. Você tem coreografia, sabe? Eu tenho sim, deixa eu ensinar. Bora, samba no pé. Você veio passar o dia comigo? Eu vim passar o dia com você. Eba, vamos lá pro meu quarto. Deixa eu te mostrar as minhas bonecas. Você sabia que esse é o meu lugar predileto da casa? Olha, por quê? Por causa de todos os meus brinquedos. Meu passatempo preferido são os meus brinquedos. Eu também tenho um quarto com uma prateleira lotada de brinquedos. Mas sabia que eu até esqueço dos brinquedos às vezes? Como assim esquecer dos brinquedos? É porque na minha casa já é um ambiente tão legal. Só as risadas do meu pai com a alegria da minha mãe já vira uma grande festa. É muito divertido. Eu queria um pouco disso aqui pra casa. Mas os segredos nós já te ensinamos. Mas não custa relembrar. O nome dessa alegria é Jesus. E quando ele preenche o seu lar, tudo é diferente. Eu queria experimentar essa presença. Quando ele está presente, tudo muda e é só alegria. Antes de qualquer coisa no seu dia, fale com ele, ore e fale para ele entrar no seu coração e participar do seu dia. A propósito disso, vamos orar? Vamos, me ensina. Eu falo e você repete, tudo bem? Tudo bem. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te convido para participar do meu dia eu te convido para participar do meu dia e entrar no meu corpo. Eu separei o meu coração como um lugar de honra para você. Eu separei o meu coração como um lugar de honra para você. Eu te amo e quero sua presença comigo. Eu te amo e quero a sua presença comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, Baron, o que aconteceu com você, amigo? Não posso de muita coisa, simplesmente.
Você não vai cumprir a sua tarefa do dia? Eu não, ninguém vai ser avô de menino como eu, prefiro ficar na minha. Brian, não é assim que as coisas funcionam. Não vão me levar a sério, então eu prefiro ficar nos meus jogos, nas minhas coisas, ao invés de passar vergonha. Você quer andar com a gente? Ah, não tô com preguiça pra muita coisa não, viu? Brian, quer conversar? O que houve? Nada, fica ficar na minha. Um menino tão alegre. Mas esse dia tava meio diferente. Como assim? If you wanna know what makes me smile, if you wanna know what makes me happy, I have the joy of the Lord. If you wanna know what keeps me wild, everything in my life is crazy, I have the joy. E agora vamos chamar o quadro Guaru Fama TV. O quadro de entrevistas, coberturas de eventos, clipe musical, cultura, entretenimento e muito mais. Roda o VT! 3, 2, 1, pra cima. Resenha na roça é o que o povo gosta. Só lapada de som, DJ remixando modão de viola. Resenha na roça é o que o povo gosta. Traz uísque, traz cerveja, vambora, vambora. Obrigada a todo mundo que está aí com a gente na nossa live. Obrigada mesmo, vamos compartilhar. E hoje a gente está começando aqui o nosso primeiro programa Resenha na Roça, aqui na nossa chácara, graças a Deus, recebendo os nossos convidados. Eu quero agradecer a Adriana Farias, mais uma vez, pelo carinho. A sua humildade, essa é a chave do seu sucesso. Obrigada. Continua assim, porque a sua estrela nunca vai apagar. Ela Amém. sempre vai brilhar cada dia mais. Amém, obrigada, viu? Eu que agradeço a todos vocês também. Você que está sempre, a gente está sempre em comunicação, né? Falando a respeito dos trabalhos e tudo mais. E está aqui para dar apoio para a gente, né? Que é super importante. Obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando aí esse caminho maravilhoso que você tem nessa vida. Obrigada. Simbora, menino! Sucesso! Resenha na roça! Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sob o som dessas guitarras, quatro guapos a tocar. Todo mundo, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Mais um, vai! Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sob o som dessas guitarras, quatro guapos a tocar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Dá aquela força agora, hein? Pelo amor de Deus, vamos lá. Nunca mais me pra matar minha saudade, pra minha felicidade. Vamos lá,
coisa boa, viu? É isso aí, gente. Olha assim que a gente encerra aqui o nosso Resenha da Roça de hoje, a nossa primeira edição. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não é isso, Carlão? Manda aí a sua mensagem, Carlão. Beleza, que seja a primeira para as próximas que virão. Parabéns pelo programa, muito bom, excelente. Amém. Parabéns. Top demais. Eita, coisa boa. Tchau, gente. Cadê o tchauzinho da galera? Fiquem com Deus. Até a próxima edição do Resenha na Roça. Tchau, tchau. Bom demais. Resenha na roça é o que o povo gosta. Só lapada de som, DJ remixando modão de viola. Resenha na roça é o que o povo gosta. Traz uísque, traz cerveja, vambora, vambora. E agora vamos chamar diretamente de Belo Horizonte o nosso apresentador Cadu, que no programa dessa semana ele vai entrevistar a Giovana Bauman em seu podcast. Produção, roda o VT. Mais uma vez com uma pessoa super incrível, o Cadu Meirelles, que é um apresentador, um novo apresentador da Rede TV. Seja bem-vindo, Cadu. Muito obrigado, Giovana. Eu agradeço muito. Eu gostaria que você contasse pra gente quem é o Cadu Meirelles. Nossa, então, o Cadu Meirelles é um cara que eu tô tentando descobrir até hoje quem que ele é, sabe? Que cada hora ele inventa uma nova vida para ele, uma nova visão. Eu vou falar uma coisa aqui que você nem deve acreditar, eu acho, mas vamos lá. Na pandemia, eu passei um dia inteiro no Instagram e tal, fazendo lives, entrevistando pessoas, você acredita numa coisa dessa? Não tinha nada para fazer, acho que estava todo mundo no mesmo barco que eu, nada para fazer. E aí eu abri uma live, toda hora alguém pedia para entrar, eu deixava e tal. E aí nessa brincadeira, uma pessoa me perguntou assim, você mora aí há muito tempo e tal? Aí me deu um insight assim, falei, cara, vamos lá. Aí comecei a contar os lugares que eu já morei. Isso na pandemia, em 2020. E eu já tinha morado em 67 lugares diferentes em 2020. Que isso? Agora vamos lá, de lá pra cá, eu já morei em mais 8 lugares diferentes. Então eu já morei em 75 imóveis diferentes, desses imóveis diferentes, em cidades diferentes, estados diferentes, só não morei fora do Brasil ainda. Mas essas mudanças, em algum momento, elas foram necessárias ou foi porque você sempre teve essa vontade de desbravar? Não, a grande maioria, talvez todas as vezes, foram necessárias por motivos diferentes, mas foram necessárias sim. Sim. Às vezes mudar de cidade para buscar uma nova oportunidade, às vezes voltar para a cidade antiga para recobrar o fôlego, encontrar a família, os amigos, né? Eu tenho um filho de 27 anos também, fui casado 2 vezes e são minha base, assim, a minha família. Quando que vai ser essa... Dia 26 de junho, às 19 horas, no Casa Rara, no Santo Antônio. Quando você vai em uma palestra, o mais legal dela é o after. Sim. Você quer conversar com as pessoas sobre aquilo que você ouviu, né? Você quer vivenciar aquilo ali. Então, assim, para gerar um network, nada é melhor que uma balada. Sim, verdade. Então, assim, imagina, você tá ali há 2 horas, né? Vai ser eu e a Patrícia Almeida, da Patrimar, da Patrimar Engenharia, que vai ministrar essa palestra. Então, depois de 2 horas de palestra, de conteúdo, etc., imagina só você poder sair dali. Quer dizer, você não vai sair dali, você já vai estar ali, né? Aí começa um DJ fazendo uma ambientação, open bar, open food, você pode beber e comer à vontade. E aí você começa a interagir com as pessoas que estão ali. E a pessoa que tiver nos assistindo, vai fazer alguns cortes disso, mas a pessoa que quiser ir, como é que ela faz para poder? Então, tem a página Mundo dos Vendedores, né? No Instagram, tem lá o link na bio, tem o ingresso. Se a pessoa quiser também pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar pelo Instagram também no direct, que eu envio o link. E então pode entrar no Simpla. Sim, tá lá no Simpla. Lá no Simpla. Palestra Mundo dos Vendedores. Mundo dos Simpla. Ela entrou no Simpla, ela acha o convite. Qual é o cliente do Balada BH para o Cadu Meirelles que... Qual que é se você fala, a pessoa interessante para ser entrevistada? Sim. Certo. Bom, na minha opinião, são realmente os donos de casa noturna, né? Os donos de bares e restaurantes, hotéis. Acho que hotel fantástico também, porque Belo Horizonte tem vindo de uma cultura de pouco tempo para cá de muitos eventos. Não sei se você reparou. Sim. O
Carnaval do ano passado me parece que foi o melhor do Brasil. Exatamente, tá, cada ano. E ano retrasado ficou em segundo lugar, só perdeu para Salvador. Esse ano ganhou de Salvador. Pois Então, é, através disso está vindo muito evento para cá. E tem muita gente vindo para Belo Horizonte. Uhum. Né? Eu encontrei amigos meus de Cabo Frio aqui em Belo Horizonte. Agora você vê sair da praia para vir pular carnaval. Exatamente. Aqui, e a gente fica questionando, né? É porque eu posso falar, né? Eu já morei várias vezes em praia. É porque quando você muda pra lá, o que menos importa é a praia, né? Uhum. O gostoso é ir lá visitar a praia. É igual quando você tem piscina em casa. Você acha mais legal alguém usando do que você mesmo. Exatamente, né? Mas então, a câmera é toda sua. Bom, primeiramente agradecer, Giovana, que papo agradável. Você realmente é uma pessoa, além da expectativa que eu tinha, das coisas que eu já vi sua, estar pessoalmente com você é muito melhor. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Obrigada, mas assim, você sabe que isso só é possível quando você tem um convidado que entra na mesma sintonia. E eu vou fazer um convite, né? Vou te esperar também lá no mundo dos vendedores. Você é empreendedora, então é onde te cabe ali certinho, o mundo dos vendedores, pra gente marcar um podcast, aí é eu que quero saber algumas coisas de você. Com certeza, convite aceito. Bom, gente, quem quiser seguir as minhas redes sociais, né? Tem o meu pessoal, que é o Cadu Meirelles Oficial. Tem o Amor e Companhia, que é para falar sobre relacionamento. Adoro esse assunto. Inclusive, tem poucos conteúdos meus lá por enquanto, mas em breve eu vou pôr para fora. Vou pôr tudo para fora que está aqui dentro. Isso mesmo. Tá? E você me fez a pergunta também da questão de aprendizado com isso, né? Dos casamentos que eu tive, que eu aprendi. Eu aprendi que a maturidade é a melhor coisa que tem. Verdade. E todos os erros que a gente comete sempre são por causa de imaturidade. Eu fico aqui, assim, a minha imensa gratidão por você ter estado aqui comigo, me dado a honra, foi muito bom. Toda minha. E vamos gravar mais, vamos fazer uma boa parceria, que eu tenho certeza que você tem muita coisa para poder mostrar, não só para o povo de Minas Gerais. Muito obrigada, Cadu. Eu que te agradeço, viu? Muito obrigado. E até breve, se Deus quiser, lá no Mundo dos Vendedores. Se Deus quiser, estarei lá. Show de bola. Obrigado. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Show de bola. E agora vamos chamar o nosso apresentador André no quadro Papo de Peso, que no programa dessa semana ele vai entrevistar o empresário Fernando Mortinelli, proprietário de uma rede de restaurantes em São Paulo. É com você, André. Pela Rede TV, o Papo de Peso hoje está aqui no Parla Cortina, que é localizado no Grande Világio Hotel, e próximo ao Augusta aqui. Só vocês colocarem no Google, vocês vão saber a localização e vem Mandiara que ter sabendo. E eu estou aqui com ele, o proprietário Fernando, né? Isso. O Fernando é proprietário do Parla Cortina, que eu e minha equipe saboreamos uma comida maravilhosa e super indico. E conta um pouquinho da história, como foi essa história de restaurante, como que surgiu tudo. Tudo bem, André? Primeiro, obrigado pela recepção, prazer falar contigo. Cara, a gente começou aqui no Parla Cortina, nesse endereço que você está hoje, a gente está há 1 ano. Esse aqui é um hotel icônico aqui em São Paulo, é um hotel tradicional demais aqui em São Paulo. Esse hotel, ele no passado foi de uma bandeira internacional, enfim, ele está muito bem localizado. E a gente, o ano passado, assumiu essa operação aqui para trazer de novo todo um glamour para dentro desse restaurante, né, com um pouquinho da nossa experiência. A gente atua nesse segmento há muitos anos, a gente tem outras operações de restaurantes, e aí a gente veio aqui com a ideia de poder trazer de volta um pouquinho da história e da tradição aqui no centro da cidade. E aí a gente está fazendo esse trabalho, e foi um Hilton no passado, né, era o Brás Hilton, e recebeu grandes celebridades, né, Bill Gates, enfim, diversos presidentes de países, chefes de estado e tudo mais, sendo um hotel muito icônico aqui na região. E aí, com o tempo, esse hotel acabou sendo vendido e tudo mais, operou muito tempo com o nome de Braston, e aí, há uns 2 anos atrás, ele foi convertido para essa bandeira de uma rede chamada Castelo de Itaipava, uma rede do Rio de Janeiro, e hoje ele é o Grande Világio Hotel, e a gente é o operador de parte de alimentação, de eventos e tudo mais aqui dentro da... Inclusive aqui, ela é uma rua que dá na sequência da Rua Augusta, né? Qual que é o nome da rua aqui? Aqui essa rua chama Martins Fontes, e realmente ela é a continuação da Rua Augusta, né?
que eu acho que é uma das coisas mais icônicas aqui de São Paulo. Então esse aqui a gente já está mais na parte do centro da cidade. E esse hotel especificamente, ele está em frente a uma rua chamada Vaiandava, que é uma rua muito conhecida por alguns restaurantes tradicionais italianos. O principal deles chama Família Mancini. Então esse restaurante aqui, esse hotel sempre foi conhecido porque os artistas ficavam aqui, comiam na Família Mancini, se hospedavam aqui. Logo aqui atrás a gente tem o Teatro Cultura Artística, que também é um dos principais teatros de São Paulo, que pegou fogo, foi revitalizado e tudo mais. Então essa aqui é uma região do lado da Praça Roosevelt, então uma região no centro da cidade muito conhecida, muito movimentada. Pessoal, olha, e você aí que está em São Paulo ou pretende vir a São Paulo, não pode deixar de conhecer o Parla Continua, tá? Está bem aqui, ó, no Hotel Gran Villaggio. E aqui na Rua Augusto, também, para quem não sabe, existe um hotel chamado Brasa, que lá também é a cozinha de vocês, né? Lá a cozinha nossa também. A gente, na verdade, quando a gente começou essa história, né, André, eu e minha esposa aqui somos os proprietários do grupo. A gente começou esse negócio em 2019. Minha esposa, ela era executiva de uma multinacional, eu também atuo numa outra multinacional relacionada ao turismo. E na época ela estava saindo dessa empresa, a gente tinha uma filha pequena, eu tenho 2 filhas, a minha filha número 1 tinha 1 aninho de idade. A gente falou, cara, o que nós vamos fazer, né? E minha mulher fazia muito bolo. Ela fazia bolo, ela fazia docinho. As festas que tinham na empresa, por exemplo, todas elas eram festas, os bolos da Marjorie, né? E a gente falou, vamos fazer uma confeitaria então, vamos criar um negócio relacionado a bolo. E aí a gente montou uma confeitaria de rua no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, onde eu moro, na Zona Sul. É o outro lado da cidade, para quem conhece aqui São Paulo, que a gente está no centro da cidade. Eu vivo na Zona Sul, que é, dependendo do trânsito, pode ser quase que uma viagem daqui para Tocantins, né? São Paulo é meio complicado. Mas a gente montou uma loja de bairro, uma confeitaria de bairro, que chamava-se The Dream Cake, né? O bolo dos sonhos. Tá. E a ideia era a gente fazer bolos de acordo com o desejo dos nossos clientes. Então o cliente chegava lá, falava, às vezes chegava uma criança, às vezes chegava alguém lá, pegava um pedaço de papel, falava assim, desenha o bolo que você quer. E a pessoa ia lá, fazia um desenho de um bolo e a gente transformava aquele bolo em realidade. A gente acabou ficando conhecido com isso, uma TDC, né, uma holding, e o TDC ele vem do The Dream Cake, que é a primeira loja que a gente teve lá atrás, e hoje a gente tem essa operação aqui do Gran Parla aqui no Gran Villaggio. Aqui nesse hotel também, você teve a oportunidade de conhecer lá no lobby, a gente tem a Melanie Patisserie, que é a confeitaria, que fica no lobby aqui. Pessoal, olha que interessante, né? Estamos com um verdadeiro empreendedor aqui, né? Começou um sonho com a esposa, né? Com bolo. E isso nós estamos falando há um tempo atrás, que nem tinha programas que tem hoje na televisão, principalmente americanos, onde constroem os sonhos das pessoas fazendo bolo dos sonhos dela, né? É isso aí. Então nós podemos falar que os brasileiros estavam na frente aí e já tinha criado uma empresa que a pessoa idealizava o bolo e realizava um bolo de acordo com o sonho da pessoa. Então realmente uma família empreendedora. Eu jurava que seria a minha única entrevista com ele, mas não, o Fernando, um bate-papo gostoso. Cara, eu gosto de conversar com pessoas empreendedoras, pessoas que fazem realmente a coisa acontecer. Então, o Papo de Peso fica por aqui e tá na rede. E no Instituto Mulheres que Contam, a nossa apresentadora maravilhosa, chiquérrima, Ana Carolina, fez uma super matéria, ela que viajou, nossa, poderosa, para Amsterdã. Vamos conferir? É com você, Ana Carolina. Fala, Rodrigo Oliver, tudo bem? Eu estou muito feliz em mais uma vez participando desse quadro Tá na Rede. E eu, Ana Carolina, do Instituto Mulheres que Contam, diretamente do Rio de Janeiro, convido você, telespectador, a viajar e a decolar comigo numa aventura para conhecer um pouquinho mais sobre Amsterdã. E aí, topa? Vamos comigo? Diretamente do Rio de Janeiro para Amsterdã. Tchau, te encontro lá. Olha aqui, que legal. Os adolescentes aí saindo da escola em Amsterdã, Holanda. E aqui é o parque onde tem o Museu de Van Gogh. E é um teatro. Olha que lugar lindo, muito verde, frio. Estamos aqui numa média de 8 graus pela manhã, 1 grau à noite. Mas uma linda cidade. Estamos numa igreja
Aqui é no centro de Amsterdã. A gente tem aqui a Rainha Juliana. A entrada da igreja. Toda essa arquitetura aqui para vocês, olha os detalhes. A gente tem aqui o store. Bom dia, meu povo! Estou aqui em Amsterdã às 9 da manhã fazendo minha corridinha matinal. Não poderia faltar, jamais, né? Aquela contadora que ama se exercitar, não tinha como não praticar aqui em Amsterdã. Por mais que esteja muito frio, está em torno agora de 4 graus. Mas, quando a gente ama, né, é independente da temperatura. É isso. Aqui é uma cidade extremamente fria, onde o dia demora para começar. É uma cidade muito mais noturna. Aqui a grande maioria das lojas da cidade acorda depois das 11 e vai até aí à meia-noite. O principal meio de transporte aqui é a bicicleta. As casas são todas assim, ó, na porta. Tem sempre aqui um lugar para guardar a bicicleta. Aqui até é um bairro extremamente residencial, tem bastante carro, mas não é comum a gente ver na rua assim durante o dia. O pessoal realmente anda aqui de bike. E é isso. Espero que vocês estejam curtindo um pouquinho dessa minha experiência junto com Mulheres que Contam aqui em Amsterdã. E aqui eu vou me despedindo dessa cidade maravilhosa de Amsterdã. Eu e minha parceira de viagem, a Gisele. E conforme a legislação, hoje retornou o uso de máscara, obrigatoriedade de máscara no voo. Então vamos respeitar a lei. Espero que vocês tenham gostado e curtido um pouquinho a nossa viagem. Chamando ele agora, o nosso grande apresentador, Josilei Teles, que nesse programa vai ter uma matéria exclusiva falando sobre como superar desafios e barreiras. Vamos conferir? Temos muitas barreiras, muitos desafios, né? Josilei, é com você. Opa, opa, opa! Hoje no MIM, Meu Indivíduo Melhor, eu, Josilei Teles, especialista em desenvolvimento humano, vou trazer a seguinte questão: desafios e barreiras e como superar. 3 ferramentas para a gente realmente ter sucesso naquilo que nós temos na vida profissional, na vida empresarial e na vida pessoal. Então fique. A primeira delas eu já trago agora, que é a confiança. A segunda, daqui a pouco eu falo. E a mais surpreendente é a terceira ferramenta. Então, já que eu falei a primeira, que é confiança, já venho trazer para você. Confiança é uma baita de uma ferramenta que nós devemos ter, que nós devemos cultivar para ter realmente o meu indivíduo melhor. Para a gente ter realmente uma ferramenta para superar os desafios e as barreiras. O engraçado é que confiança já é algo inerente ao ser humano. Confiança é algo que nós já nascemos. A verdade, nós só estamos onde estamos hoje, andando do jeito que nós estamos andando, falando do jeito que nós estamos falando, porque a confiança é algo que já nasceu com a gente. E mesmo aquele que não anda de uma forma, entre aspas, mais natural, ele teve que superar os desafios e as barreiras para andar e para falar também. Estou trazendo esse exemplo, que quando criança, nós superamos tudo aquilo que era adverso para a gente andar e para a gente falar. Só que, em determinadas situações, em determinadas vivências na vida, essa confiança ela vai ficando minada. Isso mesmo. Pessoas ao nosso lado que falam que a gente não é capaz, pessoas do nosso lado que talvez não incentiva, e às vezes a própria pessoa
O próprio eu interior acaba fazendo essa mina que vai se tornando um sabotador na nossa vida. Então, confiança, dividimos em duas partes. Autoconfiança, eu tenho a confiança em mim. Corta aí, editor. Duas partes. Confiança, eu tenho autoconfiança em mim, ou seja, eu sou capaz. E a confiança no outro, a confiança nas pessoas que estão no nosso convívio e pessoas que talvez a gente nem conheça. Trago aqui a seguinte situação. Uma pessoa vai operar alguém, uma situação de emergência. Nós temos que ter confiança que aquela pessoa é capaz, que aquela pessoa realmente vai dar conta do recado. E assim em N profissões. E o nascer dessa confiança, ela vem por três abordagens. Por amor, ou seja, eu quero fazer. Eu quero fazer por amor à minha família, por amor a quem está ao meu lado. Eu quero fazer por curiosidade, ou seja, ter confiança na curiosidade. Eu vou confiar, eu vou ter que confiar e também pela necessidade, ou seja, eu tenho necessidade de estar confiando em quem está ao meu lado e principalmente em mim, tenho necessidade. Agora, como que a gente perde essa confiança? Através da vergonha, passar por algum momento que é vergonhoso, alguma crítica que não é legal e também por ouvir pessoas erradas. E às vezes, não sei se você já ouviu uma pessoa errada na sua vida. Às vezes essa pessoa errada é a gente mesmo. Às vezes a gente acaba sabotando a gente mesmo, falando que não somos capazes, que não somos realmente determinados naquilo e acabamos perdendo aquela confiança que está inerente dentro de nós. Agora, tem solução. Vou trazer uma ferramenta aqui pra gente. A primeira ferramenta é pensar o seguinte: erro e fracasso não sou eu. Erro e fracasso foram coisas que aconteceram que naquele momento eu não consegui acertar do jeito que eu achava que deveria. E eu trago isso porque erro e fracasso, ele está altamente ligado à minha capacidade de analisar aquilo que aconteceu. Se eu consigo analisar o erro, se eu consigo analisar o fracasso meu e do outro de uma forma coerente, de uma forma positiva, eu acabo encontrando até soluções para a próxima vivência naquela mesma situação. E uma outra ferramenta é lembrar das coisas que nós já fizemos na vida que foram superações, que foram superar as barreiras, foram superar os desafios. Isso gera na gente o seguinte, aquele sentimento assim: nossa, eu já passei por isso, já superei algo parecido, então me dá mais energia e mais força para ter confiança. Então, se a primeira ferramenta é confiança, a segunda ferramenta que eu trago aqui chama-se coragem. Isso mesmo. E eu já trago a definição. Coragem é fazer apesar do medo. Coragem é fazer além do medo. Coragem é fazer, não é na ausência do medo. É saber que eu tenho coragem que vem do coração, que vem lá de dentro da alma, de saber que eu sou capaz e saber que eu posso dar um passo e superar algo que não está tão legal. Talvez no dia de hoje você está precisando dessas duas ferramentas que já está em você. A confiança e é justamente a coragem. Já está, é só aflorar isso dentro de você. E o objetivo da gente ter coragem, que é a segunda ferramenta, é a gente sair da média para ter algo melhor. Pois é, e antes de eu falar da terceira, que é surpreendente, eu trago aqui a ferramenta para a gente aumentar a nossa capacidade de ter coragem. Não escute pessoas erradas para ter sucesso e resultado certo. Se você está escutando pessoas erradas, na boa, Zefni, pessoas que não te agregam, que não te encorajam, que não botam realmente para você que você é capaz, são pessoas que não vão trazer nada demais. E não tenha medo do sucesso, saia da média. A grande maioria das pessoas, elas querem ter sucesso, elas querem ter várias coisas na vida, mas por medo, elas acabam fazendo, sabe o quê? Entubando ou colocando de lado aquilo que ela chama de sucesso. E no final, acaba na mesma via de responsabilizar o outro, de culpar o outro. Então, para a gente ter coragem, a ferramenta é justamente essa. Comece a ouvir pessoas certas, pessoas que realmente vão te agregar, pessoas que vão levantar o seu moral,
levantar quem você é, levantar aquilo que você necessita. Apesar de ir até com medo, vai, faz e não tenha medo do sucesso. Saia da média. E agora sim, eu trago a terceira ferramenta que, ao meu ver, não sei se você concorda, nós precisamos ter, que chama sorte. Isso mesmo. Então, sorte é a terceira ferramenta? Sim. E sorte eu vou explicar no conceito que eu vou trazer para você. É estar no lugar certo, na hora certa e preparado. É a preparação mais a oportunidade. Sorte não é só aquilo que cai do céu, que a gente fica esperando sentado na cadeira. Não. Sorte é quando eu estou preparado e tenho uma oportunidade e eu abraço as duas coisas. Me preparar para uma oportunidade. E na boa, às vezes a preparação a gente nem sabe para que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo. Às vezes é uma pós que a gente precisa fazer, às vezes é um estudo que a gente precisa elaborar, às vezes é uma dedicação numa habilidade que a gente já tem. E quando surge a oportunidade, realmente encaixa as duas coisas, preparação mais oportunidade. Agora, como conseguir essa sorte? Caramba, vou conseguir sorte? Consegue. Através de quê? De energia, através de intenção e através de suor. Isso mesmo, de suor. Suar a camisa para aquilo que se quer gera uma baita de uma sorte. E volto a repetir, sorte não é ficar sentado esperando que aconteça, é ir atrás daquilo que se tem. E o objetivo disso tudo é aumentar as nossas aquisições, aumentar aquilo que nós já temos. Eu gosto muito dessa frase que fala assim: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Vê se faz sentido para você. E a ferramenta para a gente ter realmente essa sorte pode existir, que é se preparar para aproveitar as oportunidades. E dessas três ferramentas que eu trouxe, tem uma coisa que é a mesma coisa para as três. Tome banho todos os dias. Tomar banho todos os dias significa o seguinte: se eu quero ficar cheiroso 30 dias no mês, eu tenho que tomar no mínimo 30 banhos, ou seja, um por dia. Então faça diante do objetivo que você quer, do objetivo que você queira alcançar e realmente fazer um exercício, fazer uma prática, tanto na confiança, quanto na coragem e quanto na sorte. Agora vamos falar de saúde e bem-estar com o nosso apresentador, Dr. Fábio Barros. Ele que é especialista em harmonização facial, que no programa dessa semana vai estar nos passando a informação quais são as dúvidas mais frequentes na harmonização facial. Então vamos conferir? Doutor, é com você. Olá, Rodrigo e todos da Rede TV. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Fábio Barros, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. E quero trazer toda semana um tema diferente relacionado à saúde e à estética. No programa de hoje, eu separei algumas perguntas que são muito frequentes, tanto na minha rede social quanto no meu consultório. A primeira delas é: quanto custa uma harmonização facial? Vamos lá. A harmonização facial não é um procedimento. Não se trata de um procedimento, e sim um conjunto de diversos procedimentos que visam harmonizar e equilibrar a face desse paciente. Podem ser desde lentes de contato nos dentes, um clareamento que seja, até uma lipoaspiração da papada, preenchimentos faciais, toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno. Então, é impossível a gente mensurar um valor sem avaliar esse paciente, sem entender as suas queixas, sem entender as suas expectativas. É fundamental uma avaliação presencial desse paciente, para a gente poder conversar, entender as suas expectativas, poder palpar a pele desse paciente, entender as suas necessidades. A segunda pergunta muito frequente também é: a minha toxina botulínica não durou nada. Vamos lá, gente. A toxina botulínica, ela em bula tem uma durabilidade de 3 a 4 meses. A gente vê muita gente falar, que a toxina botulínica vai durar 6 meses. Isso é uma grande mentira. Obviamente, tem pacientes que vão ter uma durabilidade um pouco maior e outros pacientes vão ter uma durabilidade um pouco menor. Existem sim fatores relacionados à dose. Se eu coloco uma dose muito baixa naquele paciente, ele vai ter um resultado mais pobre. Talvez vai durar menos. Se eu tenho uma toxina botulínica muito diluída, ela também vai ter uma durabilidade menor. E existem fatores relacionados ao paciente, como por exemplo, um paciente com um hipertiroidismo que eleva muito o metabolismo desse paciente, ele vai ter uma durabilidade muito menor dessa toxina botulínica. Dentre outros fatores, paciente que malha muito, que faz uso de anabolizante, entre outros. Então, a toxina botulínica, eu não vou conseguir informar o paciente a durabilidade exata desse procedimento. A terceira pergunta, também muito frequente, é: o que são os bioestimuladores de colágeno?
Bem, os bioestimuladores vão estimular a produção natural do colágeno no seu corpo. Exemplo dessa substância são o ácido polilático, a hidroxiapatita, os fios de PDO, o aparelho de ultrassom microfocado. Todos eles vão ajudar na estimulação do colágeno natural da sua pele. Vão devolver a firmeza, né? Devolver aquele viço natural da pele, o que deixa a gente mais bonito de forma totalmente natural. A quarta pergunta é se o colágeno que a gente toma via oral, se ele faz efeito, se ele funciona. Não existe até hoje nenhum estudo que comprove a eficácia do colágeno via oral. Alguns estudos sugerem que o paciente que toma colágeno via oral e faz bioestimulação de colágeno, aí sim ele pode conseguir potencializar os seus resultados. Pessoal, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí de vocês. Se tiverem mais dúvidas, mandem para minha rede social que eu vou tentar responder aqui no programa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E no próximo programa a gente vai falar sobre dismorfia corporal com o convidado, Dr. Renato Palma, psicanalista. Adorei estar com vocês aqui. Grande abraço. Agora vamos para a melhor parte da nossa programação. A parte da comida. Ai, deu até vontade de almoçar, já com um cheirinho. Ai, parece que estou sentindo aqui. Vamos chamar a nossa apresentadora, Dona Tonha. Ela que sempre está trazendo para o nosso programa belíssimas receitas. Então vamos conferir qual que é a receita de hoje. Dona Tonha, é com você. Olha ela, Rodrigo. Estamos aqui hoje para mais um programa Dona Tonha, Perrengue e Sabor. Hoje, talvez teremos perrengue, não sabemos, mas com certeza teremos sabor, porque a receita de hoje é a nossa tradicional feijoada, que tanto agrada aos brasileiros e aos gringos. Vamos então à receita de hoje. Para que não tenhamos perrengue, temos que seguir alguns truques, ou seja, vamos ultrapassar obstáculos. Um dos truques que a Dona Tonha pode passar para vocês é o seguinte: para que a feijoada ela tenha aquele efeito maravilhoso, é necessário que a gente faça dessa forma, que é a forma como a Dona Tonha obteve sucesso com a feijoada. Eu faço item por item. E aí, ao final, que eu junto todos os elementos. Então, uma das coisas que eu uso como base são os mesmos temperos, que é o alho, a cebolinha verde, o azeite, a pimenta do reino. E eu vou fazer elemento por elemento, de forma separada. Vocês vão ver. Vamos lá, então? Olha, azeite, alho, cebola. Essa primeira fase da feijoada é mais para dar cor à carne, tá? De pimenta do reino. O segredo também da feijoada, gente, é ir temperando aos poucos. Nunca coloque todos os temperos de uma vez. Aqui você já coloca. No caso, eu estou mostrando para vocês aqui como que eu estou fazendo a linguiça, tá? Então aqui você vai adicionar a carne. Agora você vai colocar o feijão preto, porque a feijoada, né, gente, é a feijoada que vai levar o feijão preto. Vamos começar então a feijoada. Como eu disse para vocês, todos os itens da feijoada têm que ser previamente temperados. Então estamos aqui, olha, vou mostrar para vocês, olha. A costelinha já está pronta. Aqui eu tenho a carne de boi, já está temperada e já está na cor devida. A primeira experiência, que foi a linguiça. Aqui eu tenho a carne de porco. E aqui eu tenho a linguiça portuguesa, que vai dar um sabor, assim, super interessante, que é tipo um chouriço. E aqui eu já tenho separado pimenta do reino, tempero verde, tem o bacon que eu já fiz, já está previamente pronto, e eu extraí a gordura do bacon e já está aqui na panela, cebola, alho e louro. Então, vamos começar. Vamos esquentar aqui a gordura do bacon.
ela já tá até um pouquinho quente. Eu já vou adicionar aqui o bacon para poder finalizar aqui. Que ele já tá um pouco... Já vou colocar aqui na panela, que eu tenho um pessoal aqui da produção que tá comendo tudo. Se deixar, a gente come mesmo, né? Que é uma delícia. Você já pode adicionar aqui o alho. Nesse meio tempo que você adicionou as carnes, né? Acomodou as carnes, você adiciona os temperos intercalando. E agora, você vai pegar o feijão, que é o feijão que você fez, ó, pimenta do reino. E você vai adicionar o feijão. Olha aqui, gente, o feijão. Tá vendo o feijão? Você vai pegar o feijão. Todo cuidado é pouco com feijão, tá? Prove o feijão para saber se o feijão tá com o sabor ideal para você adicionar, tá? Porque você vai checar se ele tá com sabor, se não tá azedo, se tá com sal suficiente, porque é a hora que você vai temperar a sua feijoada. Se tiver com muito sal, você não vai colocar muito feijão. Se tiver com muito sal, você pode adicionar mais feijão sem sal. Então, é a hora que você vai administrar a sua feijoada. Então, assim, se tá azedo, que ela já está no ponto de ser quase degustada, tá? Porque nós já temos as carnes prontas. Então, agora levantou a fervura aqui, ela já vai estar no ponto de ser servida. Dona Tonha, Dona Tonha, Dona Tonha, Dona Tonha, Dona Tonha. Vamos à farofa? Todo mundo acha que fazer farofa é fácil, né? Farofa, né? Não, gente. Esquentou a frigideira ou a panelinha que você tem aí. Eu gosto de fazer farofa com um pouquinho de azeite. Com azeite, dentro você coloca o alho, a pimenta do reino, que vai fritar aqui agora. No momento é a hora que você vai adicionar toda a quantidade que você quer de farofa. Adiciona o resto da manteiga e você coloca o sal no final, ao final. Você coloca um pouquinho agora só para poder dar o sabor. E aí depois, quando você adicionar a farinha, aí você faz o equilíbrio do sal. Vai deixar dourar os temperos. Dona Tonha, Dona Tonha. Você vai fazer o equilíbrio do sal e a sua farofa tá pronta. Temos a nossa farofa. Dona Tonha, Dona Tonha, Dona Tonha. Olha aqui a linguiça. Gente, é a feijoada completa. É a carne de boi, é a carne de porco. Então, ó, ninguém passa aperto aqui com essa feijoada não, tá? Ela tá farta, ela tá assim, como dizem, uma feijoada bandida. É a feijoada da Dona Tonha. Então é isso, né, gente? Então a gente serve a feijoada. Aqui tem um arroz. Vamos mostrar os acompanhamentos. Como que você vai servir a feijoada para os seus convidados. Então, e aí você pode colocar a farofinha, que eu já ensinei como é que faz. Aqui tem a couve. Olha a couve, deliciosa. E aqui eu trouxe aqui a pimentinha, ó, a pimenta biquinho, né, que a Mari Pepper trouxe pra gente. Olha aqui, a pimenta biquinho, deliciosa, uma delícia mesmo. E aqui, olha, esse torresmo aqui, feito pela Dona Tonha, que também estará na nossa receita aqui. Eu vou ensinar como é que faz o torresmo, tá certo? Então, e para acompanhar, que todo mundo fala, né? E a gente não pode deixar de seguir as instruções, que a laranja é ideal para poder ajudar na degustação da feijoada. E aí a gente faz, não deixa de fazer isso. Olha só que laranja deliciosa, maravilhosa. Então a gente fecha com chave de ouro, né? A feijoada. Lembrando que nós temos a sobremesa, né? Então vamos à sobremesa? Bem, a sobremesa
depois de você fazer e ter levado ao freezer, ter levado a temperatura do congelador, você faz o corte. Dona Tonha. É o nosso manjar branco repaginado que a Dona Tonha trouxe e vou mostrar para vocês por que esse manjar branco está repaginado. Gente, o manjar branco, eu fiz ele, né? Eu fiz diferente, conforme eu já mostrei aqui, mas agora estamos finalizando. Ele vem congelado, é quase que um sorvete, né? É um sorvete, a ideia é essa. E aí eu já trago a mesa, já cortado. Você vê que eu já sirvo ele, já vou servir ele assim, já cortado. Tiro um pouco antes, para poder colocar para o convidado. Ele já vem, olha, ele já tá um pouquinho mole. Aí você já coloca aqui e você vai servir com uma calda quente. Então você já coloca aqui em cima, assim, para o seu convidado. Se for um convidado que gosta de mais ameixa, você já pergunta, já capricha, coloca uma folhinha, rouba aqui uma folhinha, serve e tá aqui para o seu convidado. Não é isso? Como eu já comi demais hoje, eu não vou fechar o programa comendo uma sobremesa, porque eu já comi a feijoada. Então, espero que vocês tenham gostado da sugestão do jantar desse programa, com as ideias que eu passei, que passou durante todo o programa, e eu convido você a assistir o programa da próxima temporada. Sigam-me! Chegou a hora de você conquistar o seu 0 km Volkswagen. Confira nossas ofertas. Taos, versões a partir de R$ 172.280. Amarok, 21% de desconto. Nivus, bônus de até R$12.000. Planeje sua compra com o consórcio Titonelli. Venha conhecer o lançamento mais esperado do ano, o novo T-Cross. Venha para a Titonelli e aproveite as ofertas incríveis da marca que você confia. Volkswagen. Ah, que pena! Estamos chegando ao fim de mais um programa. Não fique triste, semana que vem tem mais, tá na rede, aqui comigo. E é claro, vou estar esperando a sua audiência para estarmos juntos fazendo aquele programa maravilhoso. Ó, um beijo para todos vocês, ótimo domingo, fiquem com Deus e até semana que vem.